Olá pessoal, bem-vindo ao canal de Matemática Básica do Prof. Mathieu. Eu sou o Túlio e hoje vou apresentar para vocês um problema relacionado a esse número aí. A gente vai descobrir quanto é que ele vale, né? Responder essa questão. Então, ele é a diferença entre duas raízes cúbicas, a raiz cúbica de raiz quadrada de 5 mais 2, menos a raiz cúbica de raiz de 5 menos 2. Então, para resolver esse problema, a gente vai ter algumas etapas até encontrar um valor que vocês vão ficar surpresos no final, uma apresentação bem mais conhecida desse número x. Então, como você vê que isso aqui é a diferença de dois números, eu vou escrever o x dessa maneira, como a menos b, e aí, lembrando, então, identificando o a como sendo a raiz cúbica de raiz quadrada de 5 mais 2, e b, a raiz cúbica de raiz de 5 menos 2. Uma coisa que vai ser útil para a gente também é notar que extrair a raiz cúbica é o mesmo que elevar a 1/3. Muito bem. Agora nós vamos elevar o x ao cubo, porque fazendo isso a gente vai ter o cubo de a, o cubo de b, por exemplo, entre outros termos. Então, quanto que vai dar o cubo de x? Vai dar a menos b ao cubo, e aí a gente vai precisar da fórmula que calcula o cubo do binômio, né? Aqui então a gente tem a diferença de dois termos, e isso aqui eu vou dizer para vocês quanto que dá. Dá a elevado ao cubo menos 3 vezes a ao quadrado b mais 3 vezes a b ao quadrado menos b elevado ao cubo. Muito bem. Quando a gente usa essa expressão, substituindo os valores de a e de b, a gente vai ter que x elevado ao cubo é raiz de 5 mais 2 menos 3 vezes. Agora, esse número aqui ao quadrado vai dar raiz de 5 mais 2 elevado a 2 sobre 3. E aqui, continuando, não coube aqui o b, então vamos escrevê-lo aqui nessa posição, que é menos raiz de 5 menos 2. Certo? Que está entre parênteses aqui é o cubo de b, então a gente tem que prestar atenção nessa regra de sinais aqui, que a gente vai ter que menos 2 é mais 2. Então, o x ao cubo agrupando esses dois termos aqui, né, o inicial e o final, a gente vai ter cancelamento do aditivo do raiz de 5, e aí 2 menos 2 dá 4. Então, esses quatro termos aqui se agrupam em 4. Agora, a gente ficou com esses dois termos aqui, que são que a gente vai tratar de simplificar agora. Então, como que a gente pode simplificar? Vamos identificar aqui que tem um 3 que é comum. Nós vamos ter o a vezes o b comum. Aqui eu copiei errado, aqui na verdade é elevado a 2/3. E aí a gente tem raiz de 5 mais 2 elevado a 1/3, raiz de 5 menos 2 elevado a 1/3. E aí o que é que sobrou? Sobrou raiz de 5 mais 2 elevado a 1/3 para esse primeiro termo. E aqui no segundo termo a gente tem que prestar atenção nesse sinal menos aqui, que aqui está mais, então aqui vai ficar menos. Raiz de 5 menos 2
elevado a 1/3. Então, é isso que são esses dois termos aqui. E agora a gente vai perceber o seguinte. Puxa, não fez muita coisa, parece, né? Mas aqui, veja quem que é este número aqui. Este número é de onde nós partimos, que é exatamente o x. Então, isso daqui me simplifica alguma coisa. E esse número daqui, se você notar, a gente pode juntar a raiz cúbica aqui, a raiz cúbica aqui, então a gente tem a raiz cúbica do produto. Quem que é esse produto? O produto, raiz de 5 mais 2, multiplicado por raiz de 5 menos 2, vai dar 5 menos 4, que é conhecido como 1. E a raiz cúbica de 1 é 1 mesmo. Então, toda essa coisa aqui simplifica e vale 1. Então, veja bem, a gente tem que essa equação está valendo para o valor de x. 3 vezes 1 vezes x. Muito bem, então agora a gente vai considerar o polinômio associado a x e vamos observar o seguinte. Primeiramente, vamos escrever todos os termos no membro esquerdo, né? A gente tem então x ao cubo mais 3x menos 4 igual a 0. Então, x igual a 1, se a gente substitui o valor aqui de x igual a 1, aqui, vamos pensar, o x está sendo pensado como uma variável nessa altura, né? X igual a 1 é solução do polinômio. O raiz, né? A gente costuma falar assim. Bom, mas como a gente tem mais raízes nessa equação, potencialmente, a gente tem que se assegurar, né, tem que ter certeza que esse número que está aqui, escrito também como um x, né, ele é exatamente a raiz x igual a 1. A primeira coisa que a gente vai notar é que esse número aqui é um número real. É a diferença entre duas raízes, né? E essa raiz cúbica aqui é um número real e essa daqui outro número na reta real. Então, para ver as outras raízes dessa equação, a gente pode usar uma técnica que eu não vou apresentar aqui, que é de Briot-Ruffini, né? E outra que é a divisão de polinômios. Então, a gente vai fazer a divisão do polinômio x ao cubo mais 3x menos 4 pelo polinômio x menos 1. Então, a gente sabe que essa divisão tem que ter resto zero, porque justamente x igual a 1 é raiz desse membro, desse polinômio aqui. Então, como que faz a divisão? A gente indicou aqui com uma barrinha de divisão mesmo, a gente olha os termos líderes. Então, x ao cubo dividido por x, que é de maior potência dos dois lados. Então, isso aqui vai dar x ao quadrado, certo? Multiplico aqui. Então, vai dar x ao cubo menos x quadrado. Agora, a gente tem que subtrair. Para subtrair, a gente tem que prestar muita atenção, então eu vou indicar essa subtração com uma bolinha e um sinal menos aqui. Certo? Essa bolinha com sinal menos, ela é legal porque ela me lembra, pelo menos para mim é legal, me lembra que eu tenho que cuidar dos sinais de todos os termos na hora que eu estiver aqui subtraindo. Então esse aqui cancela, porque foi feito para isso, a gente dividiu o termo livre, e aí aqui fica menos x quadrado, mais 3x. E aqui agora eu divido novamente, faço o mesmo processo, aí a divisão agora vai dar x ao quadrado menos x é o produto, subtraio, então o termo líder vai cancelar, aqui fica então 3x mais x, dá 4x, e aqui menos 4, por fim o resultado aqui dá 4x menos 4, quando eu subtraio, dá 0, conforme eu tinha prometido. Então eu vou me interessar pelas raízes desse
polinômio agora de grau 2. Mas as raízes de um polinômio de grau 2, essa sim a gente consegue resolver com os estudos do ensino básico, né? Então, o que a gente faz? A gente identifica esse coeficiente aqui, que é 1, como sendo B, esse coeficiente aqui como sendo C, e esse coeficiente aqui como sendo A. E calcula uma coisa que é chamada discriminante aqui na universidade, e muita gente chama de delta também. Então, delta é o quadrado de B menos 4 vezes A vezes C, que no caso, para esses valores aqui, vai dar 1 menos 16, que é menor do que zero. E a gente sabe que quando o discriminante é menor do que zero, quando delta é menor que zero, o polinômio de grau 2 não tem raiz real. Então, essas outras raízes que estão aqui, que são os outros possíveis valores de x, não são números reais, mas esse é um número real, então ele tem que ser exatamente 1. Então, a conclusão que a gente chega é que o x é igual a 1. Aquele que estava no início lá. Então, é uma coisa bem interessante que a gente escreveu o número 1 dessa maneira aqui, que é super chique, certo? E é um outro jeito de apresentar esse número inteiro igual a 1. Dá para fazer essa brincadeira, vamos dizer assim, com o número 2, com o número 3, com outros números inteiros, mas fica para curiosidade, caso você queira conhecer, pode mandar um comentário e perguntar.